E desta vez foi o Galvão Bueno que ficou surpreendido com a chegada de Filipe Luís no Flamengo. A demissão, todo mundo já sabia que ia acontecer a qualquer momento, mas o Galvão Bueno deu a sua opinião referente à chegada do Filipe Luís. E tem também o João Guilherme dando a opinião dele sobre essa demissão do Tite. E também vamos analisar o PVC falando sobre essa repercussão que está parando, né, a mídia esportiva na manhã desta segunda-feira. Mas faz o seguinte, dá aquela moral deixando o seu like aqui no canal Meu Mengão React. Eu lembro a você que todos os dias trazemos as notícias e as informações do Flamengo para vocês. Deixamos você bem atualizado. Dá aquela moral, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Assim sempre você estará recebendo todas as notícias e informações do Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal do Galvão Bueno, ao canal do João Guilherme e ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Eu tô gravando no dia anterior, assim terminou o jogo do Flamengo, a vitória magra, ruim, mais uma vez o time jogando muito mal, uma vitória contra o Atlético Paranaense que não ganha desde julho, nenhum jogo no Campeonato Brasileiro. Eu dizia, se não melhorar na quarta-feira contra o Corinthians, a casa vai cair. Eu só não sabia que a casa já tinha caído. É mais diretamente com a nação rubro-negra, com o torcedor do Flamengo? É nada, porque os outros torcedores... Então, essa rivalidade é boa, né? Quando um dá uma afundada, o outro torcedor cresce. O Botafogo está na liderança, o Vasco está bem, o Fluminense também não pode falar nada. Mas eu acho até, se vocês olharem no último post, no domingo, eu dizia isso. Se não melhorar contra o Corinthians, a casa cai. Hoje fiquei sabendo que a casa já tinha caído. Que o Landinho e o Braz já tinham decidido pela saída de mais um técnico. Avisaram o Tite de 7h30 da manhã. Não se faz assim. Não dá que se respeitar. O trabalho não foi bom, não foi dentro daquilo que se esperava, começou bem, depois não desenvolveu, estava mal. Mas é um técnico de prestígio com 2 Copas do Mundo. Não é assim que se faz. Eu acho que o Tite até já estava esperando, porque o posicionamento dele na coletiva, ele pedia ajuda toda hora, ele não conseguia falar, ele se segurou, a expressão dele. Então quero lembrar algumas coisas que essa direção fez nesses últimos anos, de 2020 para cá. 7 técnicos, depois do JJ. Depois do Jesus, 7 técnicos. 55 milhões de indenizações. A torcida reclama e sempre reclamou. Todas as torcidas fazem isso. Será que o dirigente não tem equilíbrio emocional para tentar levar da melhor forma? Quando eles fizeram aquele papelão com o Dorival, que ficou sabendo pela imprensa que não ia renovar contrato com o Flamengo, fez um vídeo que deu milhões e milhões de visualizações, eles dizem assim, eles têm a caneta, o Landinho e o Braz, eles demitem quem quiser a hora que eles quiserem, como fizeram agora com o Tite. Não defendo a presença do Tite, não. Acho que ele deveria ter saído, mas de uma forma mais normal, mais natural. Bom, até o fim do ano, vamos embora. Ou então espera o jogo quarta-feira. Não é assim. Não é assim. Isso é a resposta para a eleição que vem aí. Mas naquele caso do Dorival, eu dizia, eles têm a caneta. Demitem. E quem é que vai demiti-los? O Landinho, o Braz já deviam estar fora do Flamengo faz tempo. Então vem a eleição agora. Aí, vários candidatos, os favoritos, o Dunch e o BAP. O BAP era do grupo do Landinho. Se desentendeu, é candidato, é um cara atirado, às vezes fala mais do que deve, às vezes é mais grosso do que deveria. Do outro lado, o Dunch, advogado, filho do grande Dunch de Abranches. Mas eu também fiquei sabendo que se o Dunch ganhar, o Landinho vai ser CEO. Então não muda nada. O problema do Flamengo, mais do que o técnico, mais do que os jogadores em campo, tem um jogador fora de forma. O segundo jogo com o Peñarol, o Arrascaeta bateu um escanteio, ele bate escanteio na seleção do Uruguai e todos no time do Flamengo. Será que ele não está bem a esse ponto? Então, o Flamengo tem seus problemas sim, mas a direção do Flamengo comete erros atrás de erros. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada. 7 técnicos demitidos depois do Jesus. É correto o trabalho de uma diretoria como essa? Vamos ver o que vai acontecer na quarta-feira. Eu só digo o seguinte, se esperava mais do Tite, o trabalho não era bom, o time está muito mal,
O time vem de resultados negativos, mas não é assim, dessa forma, na madrugada, que se demite um técnico com o nível profissional do Tite. Eu também acho que não fez um bom trabalho. Acho que tinha que sair na hora devida, no momento certo. Não é assim que se faz. E para o Felipe Luiz, eu só posso desejar boa sorte, porque ele só pode ser contratado como interino. Porque em 1º de janeiro nós vamos ter um presidente que dá sequência a essa diretoria ou um presidente que não dá sequência a essa diretoria. Como é que você vai fazer buscar um grande nome e fazer um contrato de tantos anos? Primeiro, você vai ser um grande técnico. Tomara que comece bem. Os jogadores te respeitam, gostam de você. Boa sorte. Mas tá tudo atrapalhado. E o Tite, hein? Foi demitido. Não é mais treinador do Flamengo. Ele chegou em outubro do ano passado, foi campeão carioca invicto, mas realmente não conseguiu fazer a equipe jogar, principalmente nesses últimos meses. E a eliminação para o Peñarol na Libertadores foi a gota d'água. O processo eleitoral no clube também pesou e Landim decidiu mandar o Tite embora. Já não dava mais. E agora assume o que a galera queria. Felipe Luiz, iniciando a carreira, é o novo treinador do Flamengo. E ele pode entrar no grupo que já tem Carlinhos, Andrade e Jaime de Almeida. Técnicos que, quando assumiram o profissional, não eram treinadores ainda efetivamente de uma equipe de cima, assumiram e foram campeões. O Felipe tem essa chance agora. Estreia contra o Corinthians, quarta-feira no Maracanã. E Gabigol está sorrindo. Será titular absoluto. Quem demitiu desta vez foi a torcida. Está muito claro que quem decidiu pela saída do técnico foi a torcida que hostilizou a arquibancada do Maracanã, que pediu a saída insistentemente nos últimos jogos, especialmente depois do jogo contra o Atlético Paranaense. Por outro lado, a diretoria tem um papel. Olha só, na sexta-feira de manhã, o de primeira deu a informação de que a diretoria tentava convencer o Felipe Luiz a assumir o cargo. 3 dias depois aconteceu o que a gente tinha dito que ia acontecer. O Tite está demitido e o Felipe Luiz é técnico interino. O Felipe Luiz não queria assumir. E é importante entender, uma das razões era porque o Tite estava sendo massacrado. Mas ele é funcionário do Flamengo, vai fazer o quê? A diretoria do Flamengo definiu que a função dele agora é essa. Como de primeira confirmou na sexta-feira. E 3 dias depois, o que todo mundo já sabia, aconteceu. Esse é um ponto fundamental dessa história, porque, cara, você trabalharia num ambiente em que o Paulo Souza dá o treino a tarde inteira, com o Brasil inteiro sabendo que ele está demitido, e ele só é demitido no fim do expediente. O Sampaoli, todo mundo sabe que está demitido no domingo, e ele só é informado da demissão na quinta-feira. E o Tite, todo mundo sabe que vai cair na sexta, e ele é informado da demissão depois de fazer o jogo do domingo. Parece o seu companheiro de escritório, que todo mundo sabe que vai trabalhar segunda a sexta, e no fim do expediente vai ser demitido. E no cafezinho vai ficar todo mundo ali cochichando. Nossa, você viu que ele ainda tá aqui? O que vai acontecer? Só sexta-feira. Nossa, é uma prática tão justa essa, não é? Tão decente. A gente tem todo o direito de demitir qualquer pessoa. Qualquer chefe pode demitir qualquer pessoa. Mas a relação profissional qualquer um é feita de respeito. No passado o Flamengo ficou um tanto quanto inerte na situação do Sampaoli. Acabou perdendo justamente a Copa do Brasil. Então é a tentativa agora de salvar a temporada. E o Felipe Luiz tem uma boa relação com os jogadores. Estava com eles em campo há pouco tempo. Conhece especialmente as feras ali de 2019. Ainda tem lá Bruno Henrique, Arrascaeta e o Gabigol, que não vem jogando, que não tinha a boa relação com o Tite, né? Então o Flamengo tentando formar essa questão aí e repetir um pouco de 1981, teve Paulo César Carpegiani, que tinha acabado de aposentar, depois virou técnico e deu tudo muito certo. Tem um pouco dessa questão na diretoria também, Glaucio. Então é esse pacote aí que o Flamengo tenta levar para campo a partir de amanhã, a partir de hoje à tarde, né? Essa é a verdade. O primeiro treinamento já é agora à tarde no Ninho do Urubu do Felipe Luiz. Obrigada, Pedro, pelas informações. Pedro, com um belo cenário, ó. Cristo ao fundo ali, muito bonito no Rio de Janeiro. Um beijo para você, Pedrão, para nossa equipe também.
Trazendo as informações do Flamengo, além do belo cenário. A gente gosta de belos cenários aqui no nosso Sport Center. Cícero Melo sempre capricha, ele fica ligado com isso. Bora falar desse Flamengo, amigos. A impressão que eu tenho é que o Tite nunca foi uma unanimidade, né? Entre os torcedores, enfim. Acho que sempre houve aquela dúvida do trabalho do Tite, mesmo em momentos em que ele desempenhou um pouco mais. Foi um momento muito breve, é bem verdade, né? Um trabalho que oscilou muito ao longo da temporada. Mas acho que nunca foi ali aquela coisa unânime. E aí, diante de eliminação de Libertadores, com essa Copa do Brasil agora às portas, diante de um Corinthians, enfim, tudo isso entra muito nesse pacote do Tite. Foi um casamento que nunca foi totalmente feliz, né? Você já tinha uma rejeição, uma certa resistência por conta da passagem dele, principalmente pela seleção, na época, convocações, né? Existia uma pressão muito grande e uma insatisfação por parte da torcida do Flamengo. Acho que um choque também, uma rota de colisão com a cultura de jogo. Que o torcedor do rubro-negro gosta de ver, esse DNA. Apesar de eu achar que o Tite tem capacidade de fazer uma equipe com posse de bola, com DNA ofensivo. Ele já fez isso na carreira em outras oportunidades. Só que não conseguiu fazer isso, principalmente de maneira frequente, no Flamengo. Eu acho que quando a gente fala da demissão do Tite, a gente fala de uma demissão, para mim, injusta. O trabalho era ruim. O time estava mal treinado nesse momento. Só que é necessário dividir responsabilidade. A direção tem a sua responsabilidade e tem um método constante de triturar técnico, centraliza tudo no futebol no treinador e se esconde. Aparece na hora boa. Na hora de levantar a taça, de receber a medalha, aí a gente vê o Landim, o Braz, o Spindle. Na hora ruim, alguém apareceu para falar? Ou só soltaram uma nota para falar que o Tite estava demitido? Então, isso deve ser debatido. Fora planejamentos, né, equivocados que aconteceram não só com o Tite, mas também com outros treinadores que acabaram ficando dentro dessa trituradora que é o Flamengo. Jogadores têm sua responsabilidade, tem gente ali... não fecha muito o custo-benefício, precisa entender que é uma referência maior dentro do trabalho. Eu acho que falta, às vezes, uma postura mais ativa de alguns jogadores desse elenco milionário e qualificado e vitorioso do Flamengo. E você tem a questão do calendário. Ele, de fato, perdeu muitos jogadores importantes, vários lesionados, isso prejudica, só que o trabalho do Tite era um trabalho ruim. O trabalho do Tite, a gente não conseguia ver a equipe organizada defensivamente, era um time inseguro defensivamente, com problemas no momento do contra-ataque, da recomposição, da transição defensiva, com problemas na bola aérea, sofrendo muitos gols de bola aérea, principalmente atrás ali do lado esquerdo da defesa do Flamengo. E com a bola, o que a gente viu ontem, o Glaucia, foi o fim de um trabalho mesmo. Não dava para ver uma triangulação, uma jogada de aproximação, ideias mesmo, era um deserto. Então, um trabalho, acho que ele implodiu de vez depois daquele primeiro jogo contra o Peñarol na Libertadores. Ali o clima já ficou completamente insustentável e eu não via mais o Tite com força até de conseguir reagir, de conseguir encontrar soluções. Um técnico com a competência do Tite, eu acho que não pode se apegar só à ausência do Pedro. Tudo bem, o Pedro vai fazer falta em qualquer time do futebol brasileiro. Mas ele teria que encontrar outras soluções, ele teria que entregar um repertório para que essa equipe rendesse sem o seu camisa 9 com aquela característica. Então, até, perdão te interromper, né? No início da temporada, o Tite falou muito em trazer jogadores que ele queria opção para as posições. Sim. Isso aconteceu, o Flamengo traz muita gente boa, incorpora esse elenco, né? Ele ganha mais corpo. E eu acho que se a gente for fazer um recorte de um momento bom desse Flamengo do Tite, foi justamente na pausa da Copa América. Exatamente. Quando ele tinha baixas importantes, achou soluções dentro daquele elenco e aquele elenco desempenhou. Eu acho que até se apegar a isso, óbvio que os desfalques são importantes, fazem falta. O Pedro, esse cara que pro Tite também funciona muito bem e tal. Mas se a gente for olhar mesmo... Foi num momento em que se tinha mais receio do que seria esse Flamengo e eu acho que o que mais desempenhou. A melhor versão do Flamengo do Tite foi no momento de mais adversidade. Não é? O torcedor do Flamengo sempre teve muito medo do fantasma da Copa América e o Tite ali foi perfeito. Ele encontrou a solução de um Léo Ortiz para ser o volante, ele dá a minutagem para o Lohan, que foi importante. O Luiz Araújo se tornou um dos protagonistas ali, né, principalmente ao lado do Gerson. Então, assim, ele já conseguiu extrair mais desse elenco do Flamengo, mesmo em um universo de desfalques. Acho que você tem
um grande erro se você não conta com o Gabigol. Se a direção não conta com o Gabigol e você só tem o Pedro como opção para o seu time funcionar, o reserva não pode ser o Carlinhos. Porque se você perder o Pedro, acontece o que a gente está vendo agora. Você vai ter que adaptar um outro jogador, o Bruno Henrique, que tem uma característica completamente diferente. Então, assim, eu acho que faltou variação de jogo, eu acho que faltou mais repertório. O time tinha muita dificuldade com a posse de bola em todos os momentos da era Tite. Quando enfrenta o adversário fechado, não era aquele time envolvente, aquele time, né, que conseguia se impor tecnicamente. A melhor versão do Flamengo foi o que você acabou de falar. Foi um Flamengo quando tinha energia, estava bem fisicamente para pressionar e acelerar. Flamengo mais vertical, mais direto, né? Que explorou mais o campo aberto. E quando você fala de Flamengo, você fala de um protagonista no futebol sul-americano. Você vai enfrentar sempre adversários que atuam fechados. Fala, Banquinho. Tô muito de acordo com a análise do Anan. Assim, não dá para você isentar o Tite de responsabilidade. O trabalho, de fato, foi abaixo do esperado. Lógico que tinha a resistência do começo, mas ao mesmo tempo tinha essa resistência, também tinha a perspectiva que você estava encontrando o melhor técnico do Brasil com o melhor elenco. Então, a ideia era que isso tudo fosse superado rapidamente e não foi, embora o começo tenha sido positivo. E até a sensação do grande futebol que poderia aparecer, ele apareceu em algumas partidas. Você olha o jogo contra o Palmeiras no ano passado, no Maracanã. Você olha o próprio confronto contra o Palmeiras na Copa do Brasil, mas ele não se tornou regular. A temporada do Flamengo ela é muito abaixo do esperado por vários motivos, mas isso não isenta de responsabilidade o trabalho do Tite. Você vai falar das dificuldades do calendário, e eu acho que a queda técnica individual de alguns jogadores, e citando individualmente De La Cruz e Arrascaeta no mata-mata da Libertadores contra o Peñarol, passa muito por conta do desgaste. Eu acredito muito nisso, que todo o efeito Copa América, isso podou muito a temporada do Flamengo. Tem a questão da direção, o quanto que troca técnico. Você fala de um Dorival que ganhou 2 títulos e foi embora, de nenhum técnico que teve sequência, mesmo com o Flamengo seguindo vencedor nesse período, após a saída do Jorge Jesus, além dela não se manifestar nos momentos mais complicados, só ali nas situações que o Dona pontuou, ou quando era para anunciar reforço. Mas o trabalho deixou a desejar, porque você olha um Flamengo que teve essa melhor versão vertical, mas quando o Flamengo enfrentou defesas fechadas, ele não conseguiu entregar bons jogos. E por mais que você fale de ausência de peças importantes, ok, chegaram reforços, mas o time mudando a escalação constantemente por conta dessas lesões, ainda assim você teria elementos para apresentar um futebol melhor. E as últimas atuações, elas foram muito determinantes. Em algum momento até você viu uma esperança. Quando o Flamengo passa do Bahia na Copa do Brasil, não foi brilhante, mas teve domínio do jogo, estava vivo nas 3 competições, só que a reta final do trabalho acabou sendo muito ruim, e isso foi determinante. A Libertadores, de uma forma geral, só o recorte da Libertadores foi decepcionante. O que o Flamengo apresentou de desempenho, lógico, aí nas quartas de final, para um time com o Peñarol, é do jogo. Mas o futebol apresentado na Libertadores inteira foi bem decepcionante. Então acho que passa por muitos aspectos, tanto da queda técnica de alguns jogadores, do calendário. Isso não é desculpa, de fato, a bizarrice da Copa América que a gente viu, de ter futebol acontecendo ao mesmo tempo, isso influenciou, mas nenhum desses aspectos minimiza, isenta de responsabilidade a comissão técnica, que não conseguiu entregar um trabalho esperado diante da expectativa que se tinha por conta do currículo do Tite. E de fato, acho que é um técnico que mostrou na seleção e em outros times que pode jogar com mais posse de bola, pode jogar um futebol mais vistoso. Acho que às vezes o Tite é muito taxado com uma ideia de retranqueiro que não é bem a realidade. Já passou, né? Também, Exatamente. Então, assim, você teve acho que ele tinha todas as condições de fazer esse trabalho, e por todos esses fatores, inclusive por responsabilidade dele, acabou não conseguindo. Essa questão de calendário, até de datas e tudo, coisa que todo mundo teve que enfrentar, né? E aí o Flamengo sempre com esse grande elenco poderia desempenhar mais até que os seus principais adversários diretos por conta disso também. A gente tem números do Filipe Luís, que foi anunciado já como o substituto do Tite, vinha aí de forma emergencial. O Pedro acaba de nos trazer ideia de que fique até o fim da temporada, e depois já se pensa até num Filipe Luís para a sequência no ano que vem. A carreira dele no Flamengo, 39 anos para o Filipe Luís. Como jogador, foram 176 jogos, 4 gols e 10 títulos. Chegou ao clube em 2019, conquistou 10 títulos.
Conmebol Libertadores 2 vezes, 2019 e 2022, anunciou a aposentadoria em novembro de 23, treinou o Sub-17 e Sub-20 do clube em 2024 e agora vai assumir como treinador interino do time. O Pedro até falou, né? No comunicado já tiraram até a palavra interino, porque estão contando com o Felipe Luiz aí nessa sequência. E a gente lembrou muito desse início do Tite no Flamengo. E era um papo muito recorrente aqui entre nós, aquela questão que o Donk falou. Junta-se um dos principais técnicos do futebol brasileiro com um dos principais elencos do futebol brasileiro. E a gente falava também, se não der certo com o Tite, não dá certo com ninguém. Esse elenco muito pesado de ter que administrar grandes nomes, grandes caras, que era o que a gente via nos trabalhos anteriores, né? Uma dificuldade até de administrar esse elenco nesse sentido também, no sentido humano, não só no sentido do futebol. E não deu certo. Vem o Felipe Luiz, que conhece muito bem, que até outro dia dividia vestiário também com esses caras como jogador. Será que é esse o pulo do gato aí desse trabalho do Felipe Luiz? Acho que pode ser. Por exemplo, para mim, o Dorival deu certo. Mas a direção fez o que fez e destruiu a temporada de 2023 no ano passado, por conta de uma avaliação errada e de uma troca de comando. Acho até que outros treinadores conseguiram fazer bons trabalhos dentro de um cenário sempre muito complicado e uma ausência de projeto esportivo, de fato, de uma gestão presente, organizada e profissional esportivamente. A gente pode falar de um Flamengo que vai muito bem na parte administrativa, na parte financeira, nesse ponto acho que é referência. Mas no futebol, 50 milhões de reais só em multa rescisória, com vários técnicos. Acho que o Felipe Luiz é uma aposta, Gláucia, uma boa aposta, mas ele é uma incógnita. Ele não é uma realidade ainda como treinador. Esse relacionamento dele com os jogadores, esse conhecimento que ele tem da característica dos jogadores, porque ele estava lá, por exemplo, em 2019, e sabe como os jogadores ficam à vontade dentro de campo, eu acho que isso pode ser um atalho dentro desse caminho. Pode ser. Ele ainda não é um técnico pronto. O Flamengo tem uma confiança muito grande nele, porque o Felipe sempre foi acima da média. Um QI futebolístico, muito inteligente dentro do campo, na parte tática, mesmo sem não ser um jogador tão rápido assim, ele conseguia ter os atalhos ali dentro do campo. Então, assim, tá fazendo um bom trabalho na base, foi muito bem no Sub-17, no Sub-20, tem uma cultura de jogo que o torcedor do Flamengo gosta. O Felipe, técnico, DNA ofensivo, gosta de ter a posse de bola, time vertical que pressiona alto, que quer retomar o controle. Vamos ver se ele vai conseguir executar isso, porque tem um problema aí no meio desse caminho. A parte física do elenco. O Tite também gostava de pressionar alto. Quando o time teve energia para fazer isso, até fez bem. Só que vários jogadores, Glaucio, estão muito abaixo. O Donk falou, Arrascaeta, De La Cruz. Poucos estão se salvando dentro desse cenário. Eu acho que ele é uma incógnita, uma boa aposta, só não sei se ele está pronto para esse desafio. Como é um ano de eleição, agora a disputa é pela manutenção do poder. Então não vão fazer uma grande investida em um técnico, vão apostar em um treinador que conhece o Flamengo, que é ídolo dessa torcida e que pode tentar resgatar na base da conversa, do conhecimento tático que ele tem, a vivência que ele tem de futebol, alguns desses jogadores, em um espaço pequeno ali de tempo. O que o torcedor pode se apegar? Historicamente, o Flamengo, quando muda de técnico e quando tem um interino, ele costuma levantar a taça. Essa é a história do Flamengo. Vamos ver se vai ser esse o destino com o Felipe Luiz. Para mim faz todo sentido a escolha dele como técnico interino. Não dá para projetar o que vai ser o Felipe Luiz, até porque está acelerando esse processo de se tornar treinador por conta do episódio em si. Mas eu não sei como é que vai ser a passagem dele como técnico do Flamengo nem quanto vai durar. Mas eu tenho muita confiança que ele vai ser um grande treinador. Já por essa questão que o Donan estava falando, assim, você vê o quanto que ele, já dentro de campo, já tinha uma inteligência muito grande para jogar, inclusive para ter atalhos no campo. Quando fisicamente já não era a melhor fase dele, você vê que ele se tornou um jogador que talvez corresse menos, mas corresse de forma perfeita. Assim. Então, um cara que tem uma leitura do jogo, e ele falando de futebol também... E ele trabalhou com grandes técnicos, né? Também. Então, ele foi moldado e com certeza isso influenciou. Então, é um cara que acho que tem tudo para se tornar um grande técnico. Tem esse processo que está sendo acelerado, esse processo.
Só que, considerando um cenário em que ele já conhece todo o grupo, de um vestiário grande, né, de jogadores pesados na história do clube e com muita vivência lá dentro. Então, acho que isso tende a contribuir. O fato de estar no meio de uma temporada que, mais do que você pensar em padrão de jogo, é muito mais tentar fazer esse time ser campeão da Copa do Brasil e terminar o brasileiro da melhor forma possível. Então, a gente não está olhando um técnico que precisaria criar algo... de uma nova forma de jogo. Então, o cara que já está lá dentro, acho que isso já facilita o processo. E a gente não pode esquecer desse ponto, que é ano eleitoral. Então, para até um exemplo prático que a gente teve nesse ano, do Corinthians. Antes do Augusto Melo ser eleito, já ficou muito claro que ele não era partidário do Mano Menezes. Pouco depois, acabou demitido. O Corinthians teve que arcar com um grande valor. Então, assim, se você pode evitar esse cenário que alguém sendo eleito, o presidente, isso possa influenciar no futuro técnico, é melhor evitar. E tendo um cara que, por mais que seja identificado com o clube, mas a princípio está na sua primeira oportunidade, você dar continuidade ou não nesse trabalho para 2025 é muito mais simples do que você contratar algum técnico que provavelmente não vai aceitar um contrato só até o final do ano, vai querer pelo menos mais um ano. Então, assim, considerando o contexto eleitoral, o contexto do futebol e do momento do elenco do Flamengo... Olha... Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. Então, o novo técnico do Flamengo é o Filipe Luís e está preparando agora a equipe para a partida contra o Corinthians. A gente vai ficar de olho, vamos ver o que ele vai preparar para essa partida. Vamos ver se ele vai mudar, vai ter alguma mudança. Mas, lembrando que o time do Flamengo, nas mãos do Tite, estava em frangalhos. Vamos ver o que vai acontecer agora com o Filipe Luís. Tá bom, nação? Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça daquela moral, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.